Descongelar a comida, pôr roupa para lavar, fazer a lista do mercado, marcar consulta, comprar presente para o aniversário do amigo. Muitas são as tarefas invisíveis que as mulheres, sobretudo as mães, realizam sem ninguém notar, mas que podem causar um peso e até afetar a saúde mental. Hoje vamos falar sobre carga mental. E se você não sabia ainda, você não está sozinha neste barco. Eu sou a Carol. E diferente do que falei no episódio anterior, eu tretei com meu irmão nessa quarentena. Eu sou a Babi e aqui em casa sempre tem louça para lavar. Hoje estamos com duas convidadas. São elas a Juliana Maris e a Lia Abud, criadoras do Fatigats, um projeto de conteúdo sobre o cansaço materno que propõe estratégias em direção ao bem-estar físico e mental feminino. Bem-vindas, meninas! Obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Maris, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou jornalista, mãe da Maria Clara e da Elisa, elas têm 10 e 7 anos, sou casada e adoro o assunto e poder ajudar as mulheres nesse caminho aí pelo bem-estar. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Lia, também jornalista. Eu e a Ju, a gente se conheceu trabalhando numa redação. Eu sou casada, sou mãe da Isabela, de 13 anos, e do Léo, de 10 anos. Também adoro, como jornalista, gosto muito de pesquisar, debater, entrevistar. Então, para mim é um prazer a gente conseguir tocar essa ideia do Fatigats e mergulhar num tema que eu acho tão relevante para o universo feminino. Muito bom ter vocês. A gente fez uma pesquisa no nosso Instagram do Ciranda Podcast e várias pessoas responderam que esse tema da carga mental era algo que estava bem presente na vida delas por esses dias, principalmente porque agora está todo mundo confinado em casa, né? Não tem uma válvula de escape que seja dar uma caminhada, levar as crianças para brincar na rua, um pouquinho na praça. Então tem sido bem complicado. E aí eu queria perguntar para vocês o que é carga mental e de onde que vem tanto peso? Bom, a carga mental é um conceito novo. Na verdade, sempre existiu a carga mental, que é o trabalho invisível e constante de gerenciar tudo, da casa, da família, dos filhos, e executar. Então, tem a execução e o gerenciamento. Eu penso o que vai ter de jantar, porque eu preciso descongelar a carne, mas aí amanhã tem o presente que eu tenho que mandar para a escola, e aí eu tenho que também no fim de semana lembrar que tem que levar o cachorro no veterinário, enfim. É esse gerenciamento e execução de todas as tarefas da casa. O nome carga mental, há uns 3 anos, viralizou por causa de uma tirinha, de uma história em quadrinhos de uma francesa, a Emma Cleves. Ela contava sobre uma situação doméstica, que estava ela e não sei se era ela, né, mas a história contava de um casal que estava recebendo convidados e ela super atrapalhada com todas as tarefas e cuidando do jantar, na cozinha, cuidando do filho, e o marido depois perguntou, tá tudo atrapalhado, era só você me pedir. E aí ela dá nome aos bois, a carga mental. Esse trabalho invisível chama-se carga mental. E aí, a partir disso, a gente ouve falar mais e pode discutir mais sobre o assunto, o que é muito positivo. Esse peso, ele tem uma característica histórica, isso é da mulher, né? É da domesticidade feminina, quer dizer, a mulher foi para o mercado de trabalho na década de 70, na década de 60, e dentro de casa ela continuou com as tarefas do lar, não houve a divisão desse trabalho. Então, é uma questão cultural da mulher ser a cuidadora e da mulher ter a obrigação pelas tarefas domésticas. Tem a ver com o homem, o gênero masculino provedor, o gênero feminino cuidador. E essas tarefas ficarem estancadas sem a gente discutir isso. A gente discutiu muito dos papéis da mulher fora de casa, mas a gente não discutiu a mudança dentro de casa. E aí ela só acumulou funções.
Pensando nessas funções todas, Juliana e Lia, a gente viu das nossas enquetes que a gente fez que 90% das pessoas que responderam que sofrem com carga mental foram mulheres. Então, por que a gente tem esse privilégio de ser as únicas que sofrem com isso, ou a maioria que sofre com isso? Então, eu acho que, assim, é prerrogativa maior das mulheres, porque é uma herança. É isso que a Ju comentou, né? Então, assim, historicamente, a mulher não saía de casa para trabalhar, lá atrás. Então, ela era a cuidadora oficial. E aí, depois de um tempo, ela começou a conseguir espaço no mercado de trabalho. E o que a gente vê hoje em dia a mulher está no mercado de trabalho. Mas o que a gente fez com aquela condição dada, aquilo não mudou muito. Então, ela ganhou o mercado, mas o que acontece da porta para dentro mudou muito pouco. Então, não é, na verdade, que ela abraça com todas as forças o fazer mais atividades ou ser a responsável pelo gerenciamento, planejamento e execução de tudo. Ficou meio como, é isso mesmo, a mulher faz isso melhor, ou ela já tem essa expertise, ou ela é multitarefa. Então, na verdade, e é um dos nossos objetivos no Fatigados, é falar a respeito disso para tentar mudar o cenário, porque não tem nada que diga, assim, não é que a mulher é a melhor no gerenciamento, na verdade foi ficando dessa forma. Então, depois que os filhos nascem, a questão piora ainda mais, porque aí além dela ter que cuidar fora o trabalho dela, fora de casa, então ela é a cuidadora das coisas da casa, das atividades da casa, da família, do cachorro, enfim, do que quer que seja relacionado a atividades domésticas, e aí ela ganha também a maior parte das tarefas ligadas ao bebê. Enfim, também a carga mental, é importante falar, não é uma exclusividade, no caso das mães de crianças pequenas. Isso acompanha a mulher nas várias idades dos filhos dela. O que vai mudando é o componente, né? É claro que eu acho que é muito pior no puerpério, porque você tem a questão da privação do sono, que ainda faz tudo ficar pior. Essa mulher fica absolutamente sobrecarregada e cansada. E muitas vezes, é uma coisa importante a gente falar, os psicólogos e psiquiatras comentam, essa mulher tende a não expressar esse sentimento, esse super cansaço e conversar a respeito de vamos dividir um pouco melhor. Por quê? Por toda essa linha histórica, ela entende que se eu falar isso, é quase como uma confissão de fracasso, de eu sempre ouvi que eu daria conta de tudo. E se eu falar que eu estou cansada, é como se, puxa, não deu conta, não funcionou bem no papel de mãe. Então é complicado. É muito forte isso que você falou, Lia, e me fez pensar um pensamento até que me fez pensar algo que eu já vivi, de pensar assim, não, eu causar a minha própria carga mental, de ter essa ideia de que porque eu sou mulher, eu vou fazer melhor mesmo, então eu acabo fazendo mais coisas, eu nem deixo a oportunidade para o meu esposo dividir as tarefas. A gente já vai lá e faz porque a gente faz melhor e nosso jeito é melhor, então melhor eu fazer do que outra pessoa, né? Então a gente acaba criando, às vezes, uma carga. Existe isso? Você sabe que isso de fazer melhor, isso não existe, assim, a gente até talvez faça porque a gente faz mais. A gente pratica mais. Então, talvez a gente faça melhor, mas isso não tem não tem comprovação alguma, né? É que nem fazer um esporte. Quando você pratica mais, você vai fazer melhor, não tem jeito. Então, isso que você falou é muito importante. A gente tem que tirar da nossa cabeça que se eu lavar a louça assim, ela vai estar melhor lavada. E a gente tem que entender que o jeito do outro é um jeito que pode nos ensinar alguma coisa também. Quando a gente está falando de filhos, a mulher muitas vezes deixa de delegar para o homem porque acha que faz melhor.
né? Porque tem esse comportamento. Mas até para a criança é muito importante que ela veja o jeito da mãe fazer e o jeito do pai fazer. É importante que ela tenha essa diversidade de experiência, porque a vida dela inteira vai ser assim. As coisas serão feitas por pessoas diferentes e de formas diferentes. Isso é um aprendizado. Isso me fez lembrar muito de criança. Já ouvi muita criança falando assim: não, eu quero o que a mamãe faz, eu quero o que a minha mãe trouxe, eu quero o que a minha mãe falou. Porque é sempre a mãe que faz e quando qualquer outra pessoa vai fazer, ela não aceita. Então, isso é exatamente assim, porque é muito pelo modelo, né? Então, às vezes a criança acha assim, não, mas o meu pai não, o meu pai não pode fazer isso. Mas por quê? Não, porque sempre é a mamãe que faz isso. Então, isso que a Ju falou é importante, que ele veja os dois revezando em várias atividades, até porque você está ensinando seu filho ou sua filha que todo mundo pode fazer as várias coisas, né? E só mais uma coisa que eu queria falar sobre isso, essa é uma grande discussão em relação à licença paternidade, por exemplo, para que seja maior, porque qual que é o discurso? Então, assim, primeiro, o pai tem 5 dias, né? 10 dias quando consegue altas negociações. E aí ele volta a trabalhar, e a mãe está dando ali banho todo dia, trocando fralda, enfim, toda a função. E aí, às vezes, tem o discurso, não, mas é melhor você troca muito melhor. Então, assim, naturalmente, né, se ela troca 8 fraldas por dia, então a gente vai fazendo as contas por semana, por mês. Então, assim, é importante todo mundo ter a oportunidade, porque é criação de vínculo, eu faço e você descansa agora e a gente vai trocando, né? Então, é a coisa da divisão de tarefas, que é super importante de ser discutida. E falando um pouco dessa relação com a maternidade principalmente, a carga mental, ela traz um sentimento de solidão? Como lidar com essa questão? Porque você começa a abraçar todas as tarefas e fazer tudo sozinha, né? Não permitindo, não dando espaço, ou às vezes realmente ninguém está interessado em ajudar. Mas como que é esse sentimento? Existe a partir da carga mental de solidão? A maternidade, no começo, é naturalmente muito solitária, né? Porque você sai do seu contato, você vive um isolamento social, que é o que todos estamos vivendo hoje, né? Mas, enfim, na maternidade isso é imposto. Engraçado você falar isso, porque eu tenho uma amiga que está passando pelo puerpério, e aí eu fui falar com ela, e aí, como você tá, né? Como você tá vivendo o isolamento? Ela, então, isso que eu fiz nos últimos 3 meses. Não mudou nada, né? Então, a gente que está sofrendo de ficar isolado, uma mãe no puerpério sofre isso sem isolamento, né? Exato. Então, é muito importante que quem está perto dessa mãe ligue o radar para perceber sinais ali do quando ela está se sentindo solitária e quando isso vai caminhando para uma tristeza, enfim, por um blues parental, alguma coisa assim. Porque ela fica isolada e é solitário mesmo. Então, assim, é muito interessante o movimento de criação de grupos. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está gravando, falando de conteúdos que são relevantes para essa mulher e ela vai se identificar ouvindo. Então, ela já é uma forma dela se sentir menos sozinha. Quando a gente podia circular e fazia rodas presenciais, é incrível, assim, como existe uma identificação. Então, são mulheres ali, 20, 30 mulheres que não se conhecem, mas elas se enxergam ali naquele tema, é comum a todas elas. Então, é uma outra forma de não se sentir tão solitária. Então, o que a gente vê muitos, por exemplo, pediatras promovendo nos próprios consultórios rodas de conversa para essas várias mães nos primeiros meses, ou enfim, organiza por faixa etária da criança, justamente para evitar essa solidão, que pode avançar para outros quadros, né? Por isso que, puxando para os dias atuais, né, de confinamento, é fundamental que essa mulher encontre momentos para ela fazer isso que a gente está fazendo. Conversar online, trocar ideia, se colocar na agenda mesmo. O caos está instalado, a carga mental é muito maior nesses dias de isolamento, mas ela tem que ter um espaço
pedir por esse espaço para que ela tenha um momento com as amigas, ou com a família, online, ou com o WhatsApp, o que seja, para ela poder desabafar, conversar e se identificar. Então, Juliana, falando disso, quais que são, então, esses sintomas dessa carga mental? Como que eu sei se eu estou sofrendo disso? Ou todo mundo sofre? Nasceu mulher, vai chegar a sofrer da carga mental. Tem como identificar isso? Na verdade, a carga mental não é um sintoma, né? Ela não tem ela existe, ela está aí. Na verdade, é como lidar com isso. A carga mental, ela acontece se você, eu acho que é uma condição muito feminina, se você pensar que a mulher, falando novamente do confinamento, é a mulher que está cuidando dos filhos e cuidando, a família está cuidando, eu estou cuidando dos meus filhos e estou cuidando dos meus pais. Esse papel de cuidador é da mulher. Então, se ela é casada, se ela não é, de repente ela tem essa carga mental de cuidar dos parentes mais velhos. Então, é essa questão cultural. Ela não é apenas não é um sintoma, é uma condição. A carga mental existe. Agora, sim, tem coisas que a gente pode fazer para lidar com ela, sem dúvida alguma, que a gente pode até conversar agora. Uma delas é essa questão da rede de apoio, que a Lia já falou, e que a gente tem que implementar de uma forma ativa. Eu não posso esperar a rede de apoio bater na minha porta, que não vai bater. Nesse momento, a gente não pode ter a rede de apoio presencial, mas se a gente pudesse, é aquela, são as amigas da porta da escola, é o grupo na igreja, é ativamente buscar alguém que possa ser o seu backup quando você precisar. Ou é no prédio, fazer um grupo no prédio de mães, ou nos consultórios, como a Lia disse. Nesse momento que a gente não pode, essa rede tem que continuar existindo online. E é ter uma rede de apoio e também ser uma rede de apoio, né? Você está disposta a receber e a dar também esse apoio para alguém, é importante. Eu gosto de usar muito uma palavra chamada intencionalidade. Eu e umas amigas, a gente comenta muito sobre ela, porque eu acho que, principalmente quando a gente fala de relacionamento, né, tem que ter intenção. Porque se a gente não se coloca, não se movimenta para fazer algumas coisas, elas realmente não vão acontecer. Ainda mais a gente está aqui falando de quem mora em São Paulo, uma cidade tão grande, o tempo ele é contado de um jeito tão rápido que se a gente não tiver uma intenção, né, visitar alguém que está precisando, ou só para matar a saudade mesmo, de ligar, de buscar mesmo essas relações, realmente elas não vão acontecer, né? Então precisa ter essa intencionalidade e fica mais uma tarefa, entre aspas, aí para a gente como mulher, porque a gente precisa fazer esse movimento de ir atrás de outras mulheres, né, que estão passando por coisas semelhantes, e também de conversar, né, com quem está próximo sobre isso, que é muito difícil, às vezes, iniciar uma conversa, né? Não sei se vocês podem falar alguma coisa sobre isso. Como começar uma conversa sobre o que você está sentindo e pensando com o seu esposo ou com alguém que mora com você? Essa é uma conversa um pouco desconfortável, realmente, porque o companheiro, ele não pediu para entrar nessa conversa. Ele talvez não esteja tão incomodado quanto a gente. Mas essa conversa, ela tem que acontecer de uma forma gentil e sem tentar o não atrito, expondo qual é essa situação. E a situação é, a carga mental a sobrecarga, estão fazendo a mulher adoecer. Então, é fato, isso é fato, é estatístico. A mulher tem mais depressão, a mulher tem mais crises de ansiedade. Então, sentar, chamar para conversa, e essa conversa não vai se encerrar de uma vez só, de um dia só, essa DR, digamos assim, ela vai ter que ir acontecendo, porque não é uma conversa confortável, é uma conversa que você muda paradigmas históricos. Mas é sentar, olha, eu estou cansada, estou me sentindo sobrecarregada, vai acarretar nas minhas relações, na minha relação com o companheiro, na relação com os filhos. Então, esse é um chamado que ele tem que ser feito, mesmo que seja
várias vezes e ir avançando um pouquinho. E acho que é muito difícil fazer o outro entender, né? Porque os diálogos que eu já tive a respeito, vem aquela história do, né? Mas eu ajudo em casa, né? Essa famosa frase que a gente ouve muito quando vai falar sobre isso, assim. Então, como explicar essa diferença entre uma ajuda? Porque, assim, nos diálogos que eu tive, por exemplo, com meu marido, agora respondo ele um pouquinho, é difícil para ele entender esse gerenciamento. Porque, como você disse, como eu tenho mais prática, e aí acho que isso vem de uma coisa lá atrás, assim, porque a gente já é criado como mulher para ter esse gerenciamento, né? Então, como eu tenho essa prática, é difícil para ele entender qual é a necessidade de ajuda, né? Como que ele pode não só ajudar, mas como ele pode gerenciar junto comigo a casa que é dos dois. Acho que tem uma coisa importante nesse sentido que carga mental é conhecida também como trabalho invisível. Então, para quem não faz o trabalho, ele é invisível. É como se ele magicamente surgisse pronto. Então, por isso a importância também do diálogo e do que a gente sempre propõe, que é sentar e tentar fazer uma planilha, que pode ser no computador, no papel, como quiser. O importante é que seja feita uma planilha de tudo que acontece na casa, tudo que precisa ser feito na casa. Com detalhes. E tentar fazer isso, enfim, pode fazer separado e depois juntar ou fazer junto. Porque existe sempre uma surpresa de, nossa, mas isso aqui, puxa, é mesmo, isso precisa ser feito. Porque às vezes tem essa coisa do automático, achei que, enfim, isso não precisasse ser feito. E aí é uma surpresa o tamanho da lista. E aí é um belo começo, enfim, primeiro, você está tendo o diálogo, apresentando. A gente sempre fala que essa conversa é super importante, porque se ela não acontece, o que pode acontecer é começar a ter muito ressentimento na relação. Você supõe que a pessoa tenha visto que você está sobrecarregada e não te ajudou. E às vezes, enfim, a suposição, né? Não adianta, não é assim, não é automático. Você acha que a pessoa devia ter percebido e ela acha que você podia ter falado, enfim. Então, escanear tudo que precisa acontecer para que a casa funcione, durma, acorde, a dinâmica funcione bem, coloca isso no papel e tenta propor uma divisão. Não precisa necessariamente ser 50%, 50%, aí depende de vários fatores, disponibilidade de tempo, habilidade, eu gosto de fazer mais coisa online, eu tenho mais tempo online do que offline, enfim. E chegar na equação da casa para que alivie um pouco, para que os dois lados fiquem mais equilibrados, para não ficar um lado tão sobrecarregado, né? E tem uma coisa interessante desse escaneamento das tarefas da casa, que muitas vezes você se depara com atividades que o outro faz e que você também não tinha percebido e também era invisível para você. E aí isso vai quebrando esse ressentimento que a Lia disse. É importante. Uma outra dica que a gente dá também, que é interessante fazer esse escaneamento, é interessante para a gente, né? Essa planilha, essa lista, porque você pode olhar para as atividades e falar, mas isso aqui realmente é necessário fazer? Vamos lá colocar na coluna do ninguém, que significa ninguém vai fazer. Não é necessário, assim, a gente brinca que, por exemplo, para a gente, em comum, não precisa lavar o carro, então a gente vai deixar lá na coluna de ninguém, sabe? Para isso também não ser um sufoco e um ruído na relação, porque você vai fazer, eu vou fazer. Mas eu falei no início do episódio que eu tretei com meu irmão nessa quarentena e talvez eu esteja precisando ter essa conversa com ele para poder trazer esse equilíbrio, né? Inclusive porque ele também faz reclamações de coisas que eu deixo para fazer. Não sou só eu que tenho coisas para falar dele, então talvez seja essa conversa que eu preciso estar tendo também. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente ir encerrando, que é, no Ciranda a gente está falando aqui de infância, né? De como criar boas memórias na infância. E vocês duas são mães e partiram dessa
essa pesquisa, né, é muito a partir disso também. O quanto que impacta na vida das crianças da família essa carga pesada nas costas da mãe e como que e o quanto pode impactar de bom quando essa carga ela é diminuída e é compartilhada. Eu acredito muito que se você alivia a sua sobrecarga, você ganha qualidade nas relações. A sua cabeça, você tira algumas coisas de uma gavetinha e você, portanto, libera essa gavetinha para lazer, para leveza, para ter mais tempo livre para brincar, para ler com as crianças ou sozinho. Então, podem ser momentos, tirar alguma sobrecarga pode ser para você fazer alguma coisa que você goste, e aí você vai estar mais feliz para os momentos em que você vai estar com todo mundo. Então, eu acho que trabalhar para reduzir esse cansaço, essa sobrecarga, traz leveza para a relação familiar. A mulher deixa de ser aquela mãe checklist, sabe? Aquela mãe que vai ticando atividades. Enfim, a gente entra num automático e quando a gente está vendo, a gente só está ticando a lista e perdendo os momentos importantes de vínculo com as crianças, né? Com o marido, com o companheiro, enfim. Então, como a Lia falou, traz leveza, você divide, você ganha tempo, ganha sanidade, e aí você fica mais leve, as relações ficam mais saudáveis. E acho que, como vocês falaram, Juliana, criar uma rede de apoio e ter conversas como essa já faz a vida mais leve. Porque você que está ouvindo a gente pode se identificar e ver, você não está sozinha, você não é a única que tem essas dificuldades e que é uma luta geral, né? Que provavelmente se a gente continuar falando sobre esse assunto, daqui a uns anos, mulheres não vão ter que passar por isso. Então, acho que isso é uma conversa que ela tem que ser sempre feita para a gente esperar que haja uma mudança no futuro. Eu tô achando esse episódio mais especial até agora, talvez porque ele abranja todas as mulheres de fato também, né? E como não mãe, não casada, não, né, morando com o irmão, eu me senti muito contemplada nessa conversa. Bom. E eu queria agradecer muito vocês por topar, até, né? Você ouvinte não sabe, a gente grava depois, no final do dia, depois dos nossos trabalhos, provavelmente, né, já também bem atarefadas, mas ter esse tempo para conversar sobre essas coisas tem sido muito importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo, porque tudo está mais intenso. A gente tem falado muito sobre isso nessa primeira temporada, o quanto que está intenso os desafios, as dificuldades, né, que a gente já enfrenta. Queria dizer que, de repente, esse momento de confinamento, toda essa sobrecarga se escancarou, né? Então, que de repente a gente pode ter isso como oportunidade. Não tem como ficar invisível a louça, né? Ela vai estar lá o dia inteiro, né? Então, talvez seja uma oportunidade incrível da gente conversar sobre isso e começar a abrir essa conversa aí que a gente falou e dividir melhor as tarefas, dividir também com os filhos, isso também é importante de envolvê-los, pode ser uma oportunidade. Legal. E a gente tem um quadro aqui para finalizar que se chama Faça Hoje, que é uma dica prática para que a pessoa possa terminar de escutar esse podcast e colocar a mão na massa para transformar alguma coisa na vida dela. E acho que a primeira dica vocês já deram, que é fazer uma lista de tarefas que tornem esse trabalho invisível mais visível. Tem mais alguma dica prática para a gente? A gente brinca que tem uma dica que vem diretamente do mundo da Frozen, que fala do Let It Go. Então, a gente acha que algumas coisas deixa, não precisa fazer tudo. Então, que é o nome, na verdade, é inspirado num livro, que é o livro que a Juliana leu lá atrás sobre carga mental e que inspirou a criação do Fatigados, que chama Deixe a Peteca Cair. Então, que às vezes a gente precisa deixar a peteca cair para conseguir seguir em frente, né? A gente não precisa também abraçar o mundo.
Gente, essas foram Juliana e Lia, do projeto Fatigates. Sigam elas no Instagram, @Fatigates, e vejam lá todas as dicas que elas publicam. Também vai estar aqui na descrição do episódio. E esse é o Ciranda, uma roda de conversa sobre como criar boas memórias da infância. E estamos indo para o fim. Muito obrigada, meninas. Acho que eu saio desse papo com um pouco mais de leveza, sabendo que tá tudo bem, essa crise vai passar e a gente pode deixar a peteca cair, que vai dar tudo certo assim mesmo. Obrigada de estarem aqui com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer conversar. A gente sempre fica muito feliz com essa troca e espero que as pessoas tenham aproveitado. Obrigada, meninas, foi um prazer mesmo. Parabéns pelo projeto de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Conta pra gente como estão sendo esses dias com toda a família em quarentena. Mande sua história, o seu desabafo para cirandapodcast@gmail.com ou lá no nosso Instagram, @cirandapodcast. E não esquece que você pode escutar a gente em qualquer plataforma digital, no Anchor, no Deezer, no Spotify e no podcasts da Apple.